Câmera, câmeras fechadas, não estou vendo o rostinho das pessoas aqui. Em primeiro lugar, obrigado a todos que abriram a câmera, todos muito bom dia. Quem não abriu ainda, vamos abrir a câmera, vamos despertar. Vamos lá, estamos de pijaminha, de pantufas, de gorrinha, não importa. Estejamos todos aqui para celebrar, para cultuar mais esse dia em relação ao nosso Pai. Possamos aqui estarmos reunidos, eu pediria que fechássemos os olhos para poder fazer uma oração de abertura. Seu Deus Pai, que o Senhor esteja aqui conosco, com a sua presença no dia de hoje. Estamos aqui para cultuar, para honrar, para glorificar o Senhor. Agradecemos pela presença que está conosco, agradecemos pela sua oportunidade mais esta manhã. Estamos aqui para cultuar o Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada ministrador que venha, coloque palavras na boca de cada das pessoas que vão trazer, que tenha, a partir dos louvores, das palavras, das ministrações, tudo aquilo que o Senhor queira falar. Então, o Senhor fala com a gente nesta manhã. Deus Pai querido, Senhor misericordioso, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Deus Pai querido, que o Senhor esteja aqui com a gente nesta manhã. Que possa estarmos aqui atentos, atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Possamos olhar com nossos olhos bons. Estamos aqui ativados, prontos para receber aquilo que o Senhor queira dizer para nós nesta manhã, Senhor. Que todos nós possamos estar aqui com as nossas mentes blindadas contra qualquer interferência, possamos estar aqui somente para glorificar e escutar o Senhor. E assim eu peço em nome de Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Shalom, shalom, queridos. Estão me ouvindo? Sim. Marcelo, precisa que você abaixe aí. É uma briga aqui, nós dois. Ele fica rindo de mim. Shalom, queridos. Tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Cheio de lutas? Glória a Deus! Porque se tem luta, tem vitória! Glória a Deus! Glória a Deus! Queridos, hoje eu quero falar com vocês. Ai, gente, é tão difícil, né? Porque a gente vê tantas diferenças de ministração, né? Vem profeta, do pastor, do mestre. Mas vamos lá, né? O Senhor pede, a gente tem que falar. Queridos, eu quero falar hoje sobre a murmuração. Nossa, o pecado que está no meio de nós e ele vem de uma maneira tão sutil, porque é um pecado. Por quê? Porque a murmuração, a reclamação, ela atrasa nossas vidas. E não é pecadinho, não. Se bem que para Deus não tem essa diferença, né? De pecadinho ou pecadão. É um pecado grave e ela vem de uma maneira tão sutil nas nossas vidas que a gente às vezes nem se apercebe-se disso. Por quê? Porque é tão comum, né? Eu vou falar para vocês como essa ministração surgiu na minha vida. Essa ministração, eu estava aqui em casa, né? E esses dias tem feito muito frio. E eu ficava assim, gente, como essa casa é gelada. Nossa, gente, eu não podia encontrar ninguém na rua. Se eu fosse falar, conversar com alguém, se eu fosse conversar com os meus parentes aqui direto com o Marcelo. Nossa, mas essa casa é muito gelada, porque essa casa não bate sol. Ai, porque não sei o quê, eu morrendo de frio. Marcelo, eu tô com muito frio. E se tivesse alguém. Ai, mas essa casa é muito gelada, porque aqui onde eu mudei, né, a gente é toda rodeada de mato, que não, é por isso. Ah, não bate sol, é por isso que é muito gelada. Nossa, gente, teve uma hora que Deus falou assim para mim, Rose, você tá murmurando. E eu, quê? Eu tô murmurando? Imagina, eu não faço isso não, Deus. Imagina eu murmurar. E isso, gente, é tão assim. Às vezes a gente ouve assim a ministração, outras pessoas falando, gente, não murmura, gente, cuidado com orgulho, mas eu não, imagina, né, Flavinha? Eu não faço isso, não. A Flavinha também não faz isso, não.
A Juliana, então, que sabe da palavra, é um mestre, imagina que sabe, imagina, não faz isso não, gente. Que aí eu fui meditar e Deus falando, Rose, quem foi que te colocou nessa casa? Eu falei, meu Deus, você não se lembra a luta que teve para você conseguir essa casa? Deus tudo, gente, falando, e eu fui só ouvindo. Você se lembra da luta que você teve para você ter a casa? E eu já dei o meu testemunho aqui, o pessoal da intercessão sabe, né, que ficaram ali junto comigo, na luta, na luta, na luta, e eu aqui me pegava aqui murmurando, gente, eu estava murmurando, falando da casa, e quem me deu essa casa, a gente orou, foram muitas lutas, foram muitas orações, e é onde pega a gente ora, batalha, luta, chama outras pessoas para estarem ali junto com a gente, orando, quando a gente consegue, aí qualquer coisinha a gente esquece, e aí a gente esquece daquilo que Deus fez, daquilo que Deus abriu, das portas que Deus abriu para a gente. E aí a gente se pega murmurando. Então, isso é muito sério, isso é muito forte, queridos, porque o povo lá em Êxodo, o povo do Egito também, eles se esqueceram. É onde a gente vê a maior palavra, mas a Bíblia toda tem exemplos de murmuração e fala que o povo saiu do Egito e depois já queriam ir voltar para o Egito, porque a murmuração faz isso, ela faz a gente esquecer daquilo que Deus fez e faz querer com que a gente volte para o Egito, volte para trás. É redundância? É, mas é porque precisa ser forçado, quer que a gente volte para trás. E Deus colocou a gente ali e Deus nos fortaleceu ali. Então a gente só tem que querer ir para frente, mas a murmuração faz com que a gente queira ir para trás. Não é isso? E aí a gente precisa estar olhando sempre com os olhos bons. E eu quero ler aqui em Lamentações 3:21. Deixa eu achar aqui. Lamentações 3:21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar a esperança. Nós vimos que esse é um tempo que nós temos que olhar com os olhos bons todas as coisas, não importa as circunstâncias, não importa o que você está passando, não importa o que nós estamos passando, mas nós temos que olhar com os olhos bons. Gente, o que. Aí eu passei, falei, aí eu comecei. Gente, isso é um exercício de mentalidade. Eu comecei a olhar com os olhos bons, mais ainda a casa, e não me perder naquilo que estava me prendendo, fazendo com que eu quisesse voltar. Então, eu comecei a olhar com os olhos bons, porque essa casa é assim, porque Deus nos deu, porque essa casa tem isso, aquela casa, essa casa tem aquilo. Gente, a gente tem que olhar assim as nossas coisas, tudo que nós estamos passando e jamais nos esquecermos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém, queridos? Eu quero orar aqui para que Deus venha trazer essa nova esperança nas nossas mentes. Amém. Espaço, a Flávia falando, o espaço incrível para fazermos uma célula. Opa! Aí ela já aproveita e já cutuca também. Gosto da Flavinha assim mesmo. Ouviu, Marcelo? Tá rindo aqui. É verdade, gente. A gente tem um espaço incrível aqui para fazer uma célula aqui tremenda. Glória a Deus. Querido, vamos fechar os nossos olhos? Pai, em nome de teu filho Jesus, Senhor,
Eu quero te agradecer, Pai, por estarmos aqui e por entendermos a tua palavra, Senhor, porque é isso que eu declaro, Senhor, o entendimento da tua palavra. Pai, não permita, Senhor, que a murmuração venha fazer o contrário, venha fazer, Senhor, com que nós esqueçamos o que o Senhor fez, que venha fazer, Senhor, com que nós queremos voltar, Senhor, porque o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor nos deu hoje aqui, é motivo, Senhor, de gratidão, Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos estar aqui entendendo esse processo de Deus, Pai, em nome de Jesus. Tira mesmo, Senhor, a murmuração dos nossos lábios, tira mesmo, Senhor, a murmuração das nossas atitudes, Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, sempre avançarmos, olhar com os olhos bons aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro sempre o teu poder, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Pois é. Você mandou? Shalom, shalom, meus queridos. Bom dia a todos. Realmente que o Senhor possa encontrar em nós, né? Não somente nesta manhã, mas todos os dias, né? Diante dele, um coração realmente que esteja disposto ao adorar, né? Em espírito e em verdade. Esteja disposto, independente de qualquer circunstância, de qualquer momento, esteja disposto a declarar a sua soberania, o seu reinado, o seu senhorio, né, a esse mundo em que nós estamos aqui agora. Vamos louvar ao Senhor? Shalom, shalom, queridos. Bom dia a todos. Aqui, antes de eu começar, eu quero orar, e aí eu vou chamar aqui uma pessoa para poder dar um testemunho, tá? Vamos orar? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento declarar sobre as nossas vidas, declarar aqui, ó Pai amado, a tua bênção e a tua shalom. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos neste dia, ó Pai amado, receber diretamente do alto, ó Pai amado, aquilo que é a nossa porção deste dia. Nós queremos agora, ó Pai amado, pedir que o Senhor esteja abençoando cada um que aqui está, trazendo paz, alegria, discernimento, ousadia, mas que em nome de Jesus, ó Pai amado, a tua luz brilhe sobre nós. Senhor, abençoa o nosso dia, abençoa a nossa semana, em nome de Jesus, transforma este mês, ó Pai amado, num mês de bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Carol Meyer, você tem um testemunho para dar, a palavra está contigo. Bom dia, shalom, shalom. Estão me ouvindo? Tudo bem? O João falou que eu tenho um testemunho, na verdade não é bem um testemunho, é assim, o Senhor me deu um chacoalhão, me deu uma acordada ali e falou assim, ó, você precisa compartilhar com seus irmãos. Na verdade, eu tive um sonho, e nesse sonho o Senhor me pedia para eu ministrar para a companhia de Daniel umas palavras, e aí eu ministrei, e eu acordei e anotei tudo que eu tinha falado para as pessoas já no sonho, prevendo aquilo que ia acontecer, e aí eu pedi para Flávia, se eu puder falar uns 10 minutinhos aí para falar o que o Senhor me falou. E aí estamos aqui. Então, o que o Senhor me falou, primeiro eu vou pedir que vocês abram lá a palavra em Gênesis 1, 27, tá? Vou pegar minha Bíblia aqui, que fica mais fácil. Daí no Gênesis 1, 27, está escrito assim: assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E aí vocês vão seguir lá para o 31, ali logo em seguida, e está escrito assim: então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Pois se o Senhor criou toda a terra e viu que era muito bom, eu acredito que ele nos criou com características únicas, características especiais que nos fazem diferenciados. Eu acredito que em cada um ele colocou um pinguinho lá do salzinho dele, da luzinha dele, e desenvolveu algumas características. Algumas foram sendo acentuadas ao longo da vida, algumas foram forjadas, foram
chicoteadas, para que aquelas características exacerbassem. Alguém tomou mais pedrada nessa vida, alguém tomou menos pedrada, alguém foi pelo carinho, alguém foi pela dor, mas cada uma das características que Deus nos plantou, ele viu que era bom. E ele precisa dessas características de vida que a gente tem para implantar o reino de Deus aqui na Terra. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou conhecida por ser uma pessoa que tem grande alegria, né? Todo mundo fala assim, ela sempre tem uma tiradinha, ela fala uma bobeira numa hora que descontrai. Então eu puxo o ânimo das pessoas, eu puxo o humor das pessoas para um humor de alegria. O que que eu faço quando eu faço isso que parece que são as minhas atividades regulares, né? Ela fala alguma coisa, ela é piadista, mas na verdade eu estou trazendo a alegria que Jesus trouxe ao mundo. Eu estou trazendo a alegria que o Espírito Santo que habita em mim quer que as pessoas tenham na vida delas. Eu estou trazendo essa alegria para que as pessoas mudem a mentalidade delas. Talvez a pessoa, né, eu falo assim, às vezes numa reunião de trabalho a gente começa uma reunião tensa, às vezes a pessoa está sofrendo de uma ansiedade, às vezes a pessoa brigou em casa, às vezes a pessoa tem vários históricos, e aí uma palavrinha que eu falei, ele muda aquela situação, e na verdade eu estou plantando o reino de Deus na terra naquele momento. Então, em todas as coisas que eu faço, em todos os momentos que eu ajo, até aquilo que parece, nossa, parece uma bobiça, né? A gente fala assim, ai, que palhacita, né? A Flávia fala, ai, que palhacita, parece uma palhaçada, parece uma palhacita, mas naquele momento eu também estou construindo. E o Senhor espera de mim que eu faça isso. Ele espera porque ele me deu uma capacidade única de ter esse insight, essa rapidez de pensar numa coisa engraçada ali naquele momento, de descontrair, de não me abater pelaquela tensão da própria reunião, porque eu poderia estar tensa, por exemplo. Então, ele espera que eu atue daquela forma, ele conta comigo. E ele conta com cada um de vocês, com cada uma das características que você tem. Um outro exemplo, eu tenho uma característica de ser acelerada, sou 220, sou agitadaça. Aí uns dizem TDAH, né? Uns dizem hiperatividade, multitarefas, eu sou aquela loucura. Então, se eu tenho toda essa agitação na vida e que Deus me planta e que Deus me dá meios de eu ir cada vez sendo mais aperfeiçoada nesse aceleramento que eu tenho, é porque ele conta comigo para aquilo, é porque ele me escolheu. E aí, como é que eu vou ficar murmurando quando muitas coisas aparecem para eu fazer? Porque às vezes eu fico, né, que nem disse a Rose, ai, Senhor, meu Deus, tanta coisa para eu fazer. Meu Deus, eu não aguento mais. Olha só, por que que só eu tenho 200 atividades? Por que que eu vejo a pessoa mais calma, tranquila? Às vezes chega no trabalho, a pessoa tá plena, né, penteada, e eu tô ali, ó, vindo escovando dente, às vezes ali porque esqueci, né, catando um perfume para passar na bolsa, achando alguma coisa revirada na bolsa para melhorar minimamente, e eu vejo a pessoa chegar plena, tranquila, não, ai, meu esposo levou meus filhos, eu vim do Pilates, né? E aí por quê? Porque o Senhor conta exatamente com esse modo de vida que eu tenho para fazer a obra dele. Ele dá cada vez mais atividades porque ele precisa acelerar a implantação do reino. Então, para acelerar, tem que botar tarefa em quem aguenta. Então, ele precisa de mim ali, ele está contando comigo desse jeito para que eu acelere as coisas. Então, toda vez que precisa acelerar, toda vez que precisa fazer muita coisa, ele vai lá, Carol, vai aí, ó, joga lá para Carol, ela manda bem, joga lá, porque ele sabe quem ele me fez, ele sabe a minha identidade, e ele sabe o quanto é bom. E aí fica para vocês aqui, se dentro de 7 bilhões de pessoas, ele escolheu para que você já conhecesse a palavra do Senhor, porque nem todos já ouviram sobre Cristo, nem todos já ouviram sobre o reino. Você ouviu, você foi escolhido para ouvir. Claro que você aceitou, você se comprometeu, você desceu as águas, você de alguma forma disse o teu sim, mas ele escolheu. E quando você aceitou, ele está contando com você para essa tarefa, com as suas características únicas, sem murmuração, sem reclamação, com aquilo que vier sobre você para você fazer, porque ele está contando com aquilo para a construção do reino. Ele necessita que você agarre essas suas características, essas suas melhores características, e haja de uma forma que acelere a implantação do reino na Terra. Então, né, nem todo mundo vai ser com várias coisas ao mesmo tempo, mas alguma característica sua, ele está contando para que aquilo aconteça. E quando você não usa, você está atrasando os planos de Deus. Ele tinha um plano original, ele tinha um tempo original. E você acaba atrasando porque você não acredita no teu potencial, você acredita que você não pode agregar nada, ou mesmo você fica esperando aquele momento especial. Eu estou esperando a hora que eu tiver uma célula, uma igreja, um púlpito, ou então uma reunião que eu possa abrir a palavra. Naquela hora eu vou falar de Jesus, com todas as suas características e com tudo aquilo que você viveu e a sua história.
Todo tempo é tempo de falar de Cristo. Todo tempo é tempo de implantar o reino. Todo tempo é de fazer aquilo que é necessário para que isso avance, para que caminhe. Então, em todas as atitudes, como mães, como, né, como esposas, aí, como trabalho, todo momento a gente tem que usar as nossas características. Às vezes, a sua característica vai ser só auxiliar o seu marido, que nem eu pensei também na hora, agora há pouco eu pensei, né? Talvez a característica da Flávia seja só suportar que o João vai narrar lá a apresentação quando ele está narrando. E talvez essa característica única de suportar, né, que o João fala ali, tô clicando aqui, tô clicando aqui. Talvez essa característica única de suportar seja exatamente o que precise naquele momento para a implantação do reino, porque ele nos criou e ele viu que era bom, e ele sabe o que é necessário. E ele conta com a gente a partir do momento que nós fomos apresentados à mensagem do Cristo e aceitamos a presença de Deus nas nossas vidas. E aí, só para terminar, né, convidar vocês a lerem Isaías 43, 21. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Então, no Isaías 43, 21, a minha Bíblia que eu tenho aqui é uma versão chamada Nova Versão Transformadora. Então, pode ser um pouquinho diferente ali do que vocês estão lendo, mas leiam como está escrito que serve. Então, está escrito assim, ó: formei este povo para mim mesmo. Um dia ele me honrará perante o mundo. E aí tem uma outra versão que diz: um dia ele me prestará louvores, que é igual a honra. Então, ele te formou, ele te criou com essas capacidades únicas exatamente para honrar o nome dele. Então, a gente tem que parar de reclamar exatamente daquelas coisas que nos fazem único, que nos fazem diferenciado. A gente tem que parar, se comparar e querer ser igual ao outro, ou querer ter uma característica que aquele outro tem, e pensar quais são as minhas características e como eu posso contribuir com elas para o avanço do reino. E aí eu quero fazer um convite para todos vocês. Eu quero perguntar quem aí topa pegar suas melhores características e acelerar essa implantação do reino, porque o tempo de Deus agora tem vindo acelerado, ele está acelerando cada vez mais, o Senhor precisa disso de nós. E aí eu quero saber quem topa, quero que coloque aqui no site, no chat, no site. Eu topo. Quem topa, mas se você topar, você está assumindo um compromisso. E aí você tem que pensar que nem eu, né? Eu sou acelerada, não posso reclamar da quantidade de tarefa. A Renata topou, Cirlene, Luiz, eu sou isso, eu não posso reclamar depois que vai vir momentos para me forjar, para me desafiar, para que eu exerça essa minha característica. Cláudio, Sarina, o pessoal todo topando. Então é isso. Esse foi a mensagem aí que o Senhor falou. E aí eu quero fazer só uma breve oração com vocês. Eu quero fazer um exercício, tá? Principalmente para quem topou, ou para quem está em dúvida ainda, para quem queira topar também. Eu vou conduzir vocês para que vocês fechem os seus olhos, mas não nesse momento. Eu vou só contar o que eu vou fazer. Eu quero que o Senhor apresente para vocês agora qual é a característica que Ele quer que vocês foquem ainda essa semana, ainda agora, saindo do culto aqui. Qual é a característica que o Senhor quer destacar na sua personalidade? E aí, né, é a característica da Sarina, da Rose, do Marcelo, do Juliano Pança, do João, é a sua característica, não é característica que você vai, eu vou desenvolver uma coisa, não. Qual a característica que você já tem e como que você vai usar ela para acelerar os planos de Deus para essa terra? Então, agora fechem os seus olhos e que o Senhor vai trazer essa lembrança para vocês. Senhor, Pai amado, eu peço aqui pelos meus irmãos, cada um com aquele pedacinho único, com aquela característica única que você plantou, Senhor. Eu peço que revele a eles agora, nesse momento, Senhor, a cada um, como eles podem contribuir, Senhor, para o teu reino, como eles podem implantar, como eles podem trazer a mensagem do Cristo aqui na terra, como eles podem espalhar o Espírito Santo, Senhor, como eles podem acelerar que as pessoas sejam tocadas pelo teu Santo Espírito, Senhor. Eu peço a cada um agora que você vá mostrando, Senhor, qual é a característica única que eles têm. Eu peço, Senhor, que você vá levando, conduza eles agora, que eles possam se comprometer, Senhor, a acelerar os seus planos, Senhor, comprometer a fazer aquilo que está no tempo, que já passou do tempo, Senhor, que eles possam, onde quer que eles toquem, as pessoas que eles toquem, as suas características, Senhor, sejam para a tua honra e glória, que sejamos o povo que você formou e que prestamos louvores para você, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? E só mais uma coisinha que eu lembrei aqui. Lembrem que o Senhor escolheu 12 improváveis, né? Quem assistiu The Chosen aí, já viu que ele escolheu 12 pessoas. Vocês escolheriam uma pessoa cheia de ira para ser o governante da igreja que vocês estavam iniciando? Pois o Senhor escolheu Pedro.
E se ele escolheu, é porque ele tinha um plano para aqueles 11, né? Que 11 depois viram 12 de novo. Aqueles 11, eles iam cada um para um canto da terra. E nesse canto da terra precisava daquelas características únicas. Se eles estivessem num processo seletivo, eles nem passavam, porque cada um tinha um baita de um aquilo que podia chamar de defeitinho. Só que era aquilo que o Senhor precisava naquele momento para espalhar a mensagem de Jesus. E ele escolheu. E assim ele escolheu nós, improváveis, e que demos o nosso sim, e que agora vamos usar as nossas características. Amém? Era isso, João. Obrigada pela oportunidade. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Carol. É bem isso mesmo. Nós precisamos entender do nosso chamado que não é igual do outro. Esse é um grande ponto, né? Deus nos chama com as nossas características, porque tem muita gente que vai se conectar conosco, com a tua característica. Não você não precisa ser igual a outra pessoa, muito pelo contrário. Deus, ele nos fez diferentes, e como a Carol falou, né? Ele escolheu 12 improváveis. Mas se nós formos ver, dos 12, todos eles eram, cada um tinha sua identidade, eles eram diferentes. Então, por serem diferentes, é onde Deus realmente faz as coisas acontecerem, pela nossa diversidade de pensamentos, de cultura, de forma de enxergar, é onde Deus age e é onde o reino cresce e avança. Amém. Glória a Deus por isso. Queridos, hoje Deus me incomodou para trazer uma palavra de ensino. E essa palavra de ensino um pouco mais voltada para a parte do dia de hoje. Eu não sei se todos vocês sabem, hoje não é só dia 3 de agosto no calendário gregoriano, mas hoje é o dia 9 de Ave. Então, eu acho que é importante, Deus me falou que é importante vocês entenderem um pouco mais sobre o dia 9 de Ave e como que nós devemos nos comportar não só nesse dia, mas também nesse mês. Lembrem-se disso, queridos. Eu acho que talvez desde o dia 1 até hoje, acredito que aqui quando começou aqui o culto, muitos falaram, acho que foi a Rose que falou assim: "Ah, vocês estão enfrentando luta, tá difícil aí, né?" Tá. Por quê? Porque nós estamos num mês complexo. Nós estamos num mês muito, como é que eu vou dizer? É um mês que ele foi marcado por destruição para o povo judeu e, consequentemente, sobre nós. A gente sofre as consequências daquilo que aconteceu com o povo judeu até hoje. Então, o que Deus me trouxe aqui é para que eu pudesse trazer para vocês a visão redentiva, ou seja, o dia da redenção, 9 de Ave, ele não foi feito para ser um dia da destruição. Ele foi feito por Deus para ser o dia da redenção. E eu quero que vocês olhem para esse dia com um olhar positivo, embora tenhamos muitas coisas importantes para ver sobre esse dia que foram negativas ao povo. Isso é necessário ter esse entendimento e saber por que que isso aconteceu. Então Deus me falou sobre esse dia e eu quero ministrar sobre ele e realmente trazer um pouco mais de luz para esse dia no calendário judaico, mas também no calendário de nós, que somos cristãos e que acabamos entendendo e sentindo a pressão deste mês durante o nosso dia a dia. Eu sofri também, eu tenho sofrido, Flávia também, o mês está muito pressionado, o mês está muito difícil. Nós estamos vendo que os dias estão bem difíceis mesmo, e hoje ele entra no auge de ser o dia mais difícil, vamos dizer assim, deste mês. Então, entendo assim, esse, esse dia, ele foi considerado talvez um dos dias mais sombrios do calendário judaico, do calendário que o judeu segue e vive desde de todos os tempos. O dia 9 de Ave, ele é um dia marcado por ser um dia de lágrimas. Então, é um dia que foi marcado por ser um dia marcado por lágrimas, por perdas e por destruição. Então, no dia 9 de Ave, isso foi marcado desta forma, mas a gente precisa compreender que quando ele é visto com os olhos da redenção, ele também é visto como um dia de esperança e de vitória prometida. Então vamos entender um pouquinho a parte histórica do peso histórico que tem o dia 9 de Ave. Eu quero iniciar lá pelo início mesmo, que é a data que aconteceu o primeiro deslize, vamos dizer assim, que está lá em Números, no capítulo 13.
em capítulo 13 e 14. Nós não vamos ler porque é um texto muito longo, são 2 capítulos inteiros que fala sobre o que aconteceu ali quando Moisés envia os espias. Então, ali no capítulo 13 de Números e no capítulo 14, mas principalmente no capítulo 13, você vai ver como que Moisés escolhe os espias. É um representante de cada tribo. Então ele coloca o nome das pessoas, ele fala, vai fulano da tribo tal, Beltrano da tribo tal. E aí eles tinham que ficar lá na terra por 40 dias. Então esse ponto é fundamental para que a gente possa entender a origem do que aconteceu, do peso histórico que tem o dia 9 de Ave. E depois dos 40 dias de espiar a terra, de ver a terra, de ter essa experiência toda, eles voltariam, trariam um relatório e depois eles, teoricamente, esse dia foi criado para quê? Para que seja o dia onde o povo tomou a decisão de entrar na Terra Prometida. Se você olhar ali no livro, né, que é no capítulo 13 e 14, a hora que eles voltam dali, o plano de Deus não era fazer com que eles tivessem uma penalização de ficar 40 anos no deserto. O plano de Deus original era para que o dia 9 de Ab fosse o dia de conquista, fosse um dia de vitória, fosse um dia onde eles realmente entravam na terra prometida. Só que o que acontece é que de 12 espias que foram, 10 voltaram dizendo que os homens que estavam lá eram muito grandes e que não daria terra mana, leite e mel, mas que eles eram como gafanhotos para eles. Então, o que eu vi é que a hora que eles trouxeram esse relatório, a palavra de Deus fala que eles infamaram a terra. E aí eu fui entender no português o que é infamar, porque é diferente de inflamar. Infamar a terra é como se fosse defamar ela, é fazer com que ela seja menor do que de fato é. Então, o que ficou claro é que no relatório dos espias que não queriam ir, eles diminuíram, eles denegriram a imagem da cidade, dizendo que ela também não é tão boa. Sabe aquela coisa das uvas estavam verdes? Mas as uvas estavam verdes mesmo. Era isso que significava infamar. Então, eles estavam fazendo uma tentativa de dizer para eles que não era o correto entrar na Terra Prometida, que a Terra Prometida não precisava. Então, eles fizeram uma contaminação, eles foram contaminando o povo para o povo achar que aquela terra não era boa para eles e que não era aquela terra para eles. Então, isso foi a infamação. Se você ler lá no capítulo 14, ele vai dizer em alguns momentos, então eles infamaram. Então, às vezes a gente acha que é inflamar, que é realmente colocar pressão, fazer com que vire um alvoroço. Em algum momento isso aconteceu. Mas o ponto é que eles iniciaram infamando, ou seja, defamando, fazendo com que a terra não seja tão boa para eles e contaminaram todo o povo, ao ponto de querer eles estavam querendo levantar um novo líder para voltar para o Egito, entende? Então Deus então ele se ira. Aí é claro que Deus mostra para Moisés que ele se irou e ele falou a seguinte coisa: este povo, será que eles não acreditam, mesmo depois de tantos milagres, sinais e maravilhas que eu fiz no meio deles, eles ainda assim não acreditam no meu poder, ou naquilo que eu faço, ou no que eu amo? Então Deus ele se irou com o povo e falou: eles já me desobedeceram 10 vezes, 10 vezes eles me confrontaram. Então, ao longo da trajetória, o povo já tinha confrontado Deus durante 10 vezes. E ali, então, ele deu a sentença final. Então, agora, para cada dia que eles ficaram lá né, espiando a terra, será um ano no deserto. Então, ali foi quando Deus sentenciou o povo a 40 anos de deserto. Por causa do quê? Por causa da incredulidade. Eles não creram na promessa. E por conta dessa incredulidade deles, né, de 8 pessoas, na verdade, desculpe, 10 pessoas, eles infamaram a terra, eles contaminaram todo o restante de uma nação e toda a nação ficou com medo de entrar na terra prometida. E com isso Deus falou: desses que estão aqui, eu preciso trazer uma nova geração. Então ali Deus deixou claro que de todos que tinham de 20 anos para baixo, eles sim poderiam entrar na terra prometida, mas os que tinham 20 anos para cima morreriam no deserto.
Então, todos que estavam ali com acima de 20 anos morreram no deserto durante os 40 anos. Por quê? Porque Deus precisava mudar uma geração, transformar uma geração de escravo para pessoas que vivem no deserto. Então, ou seja, para errantes, como se fossem realmente andarilhos. Mas essa mudança de geração era o que precisava acontecer para mudar a mentalidade deles. O que tem a perder uma pessoa que caminha no deserto ao léu, vamos dizer assim? O que você tem a perder? Nada. Você já não tem nada, você anda no deserto. Você vive do que Deus te entrega. De noite vem a coluna de fogo, de dia vem as nuvens, e vem uma pedra rolando atrás de você, assim, te entregando água. Era isso que funcionava, esse era o poder de Deus. Durante 40 anos isso funcionou dessa forma. Uma pedra que rolava e fornecia água para o povo, uma coluna de fogo à noite para esquentar, uma sombra, né, com uma nuvem por cima para poder deixar o clima mais ameno. Durante 40 anos assim foi. Só que durante 40 anos todo o povo foi trocado, todo o povo foi mudado, porque a mentalidade deles precisava ser uma mentalidade que busca a vitória. Então, quando Deus entendeu que essa mentalidade voltou, aí sim as pessoas entraram na Terra Prometida. Só que vamos voltar para Nove de Ave. O que mais aconteceu em Nove de Ave? Isso foi o que eu acabei de contar para vocês, foi o que aconteceu o primeiro episódio de Nove de Ave. Deus tinha uma promessa, Deus tinha um propósito para o Nove de Ave, só que por conta da incredulidade do povo, o Nove de Ave virou um dia de sentença negativa, um dia mau para o povo judeu, um dia de derrota, um dia de fracasso, um dia de realmente de muito choro, é choro e ranger de dentes, digamos assim, porque foi um dia muito ruim para o povo judeu, porque eles tiveram incredulidade. Só que Nove de Ave também foi, depois do que aconteceu, foi quando aconteceu a destruição dos dois templos sagrados. O primeiro foi destruído pelos babilônicos, foi em 586 a.C., e depois pelos romanos em 70 depois de Cristo. Então, o primeiro templo foi destruído, ele foi reconstruído, em 70 foi destruído novamente e até hoje não foi reconstruído. Então, nós temos até uma coisa que nós falamos, né? Que Deus ele tem, como é que eu vou dizer? Ele realmente se machuca mais. Deus não gosta mais é de quando você desonra ao seu irmão do que a Deus propriamente dito, porque o primeiro templo foi destruído por conta da desobediência dos homens para Deus, por conta de Deus, dos homens afrontarem a Deus, e Deus permitiu que o templo fosse destruído. Só que o segundo templo, e aí só que depois disso, 70 anos depois, o templo foi reconstruído. Então Deus permitiu que o templo fosse reconstruído, mesmo que eles tivessem, né, o povo tinha, né, desagradado a Deus. Só que depois eles brigaram entre si, houve briga entre irmãos, houve realmente desavença entre o povo de Deus, e aí o templo foi destruído novamente. E até hoje não foi reconstruído. Então significa que Deus, ele se entristece muito mais quando você, eu, brigamos entre nós. Quando nós temos uma discussão entre a gente, quando a gente não é alinhado um com o outro, quando a gente não tem um chamado, vamos dizer assim, quando a gente não é irmão de fato. Então isso desagrada muito mais a Deus do que você blasfemar contra Deus até. Se você blasfema contra o irmão, pesa muito mais para o Senhor do que você blasfemar contra o próprio Deus. A destruição do templo nos afirma isso. Então, isso é uma coisa que precisa ficar marcado. Então, o ponto é que quando esse povo passou por uma luta, lá no início, quando eles choraram, estudando um pouquinho sobre, né, o Talmud, que nós temos que entender o seguinte: nós temos a Bíblia, tem a Torá, mas existe o Talmud, que é a lei oral, que é a lei falada. E nessa lei oral, existe uma citação no Talmud que fala que o povo chorou sem motivo e que Deus declarou naquele momento: vocês choraram sem razão esta noite, pois eu lhe darei motivo para chorar por gerações. Então, pelo Talmud, que não é Bíblia, mas é é como se fosse uma Bíblia oral, né, do judeu, alega-se que no Talmud Deus falou dessa forma para o povo, que eles iriam ter um motivo para chorar por gerações.
Então, por isso que 9 de Ave ficou marcado por ser um dia de choro e de lamento, porque o povo chorou sem motivo, mas ao mesmo tempo, por conta dessa incredulidade deles, Deus então, ele multiplicou a dor do povo para que eles pudessem realmente entender que Deus é quem está acima de tudo. Então, houve uma intensificação na dor que eles tiveram por dia 9 de Ave. Então, cada um dos eventos, e Flávia já falou isso aqui no dia que ela fez o dia do mês, né? Ela fez o dia do mês e ela trouxe para vocês a quantidade de eventos negativos que aconteceram no dia 9 de Ave com o povo judeu. Eu não sei quantos foram, mas provavelmente mais de 20. Mais de 20 eventos ruins aconteceram no dia 9 de Ave. Só que nós precisamos lembrar que o dia 9 de Ave não foi criado por Deus para ser um dia de destruição. Nós precisamos ter isso em mente. Ele foi criado para ser um dia selado para a redenção. Dia 9 de Ave, ele é um dia selado para a redenção. Onde que a gente pode ver isso? Na vinda do Messias. O plano divino de Deus para a redenção passava por Jesus. E aí eu me impressionei bastante quando eu vi que alguns rabinos, alguns estudos rabínicos e estudos judaicos afirmam que Jesus nasceu no dia 9 de Ave. Eu falei isso aqui para a Flávia falou assim: Uau, então agora mudei meu pensamento em relação ao meu nascimento, porque ela também nasceu no dia 9 de Ave. Então, isso não é uma certeza, porque não existe uma confirmação clara sobre isso, mas sim, alguns rabinos afirmam que Jesus ele é o Redentor, porque ele transforma o 9 de Ave, que era um dia marcado por ser realmente um dia de dor e sofrimento, para ser o dia da redenção. Entende? Então, esse é o ponto onde Deus ele traz a redenção para o dia 9 de Ave. Não que tenha sido acontecido, mesmo que não aconteceu o nascimento no dia 9 de Ave, o que aconteceu é que Jesus veio para ser a redenção. É isso que nós precisamos ter clareza. Independente de ser 9 de Ave ou não, nós precisamos ter clareza que a redenção deste dia está em Jesus. Por quê? Porque Jesus ele é o templo vivo. Lembra da destruição do templo? Jesus ele é o templo e ele é o templo vivo. Ele está lá, ele está restaurado, ele foi redimido, ele morreu, mas ele ressuscitou. Então ele teve a parte dele de restauração e de redenção nele mesmo. Então nós temos que ter essa certeza que a redenção do dia 9 de Ave está em Jesus, está em Yeshua. Ele foi o que trouxe essa restauração. Então, quando a gente olha para o dia 9 de Ave com o olhar de Jesus, nós temos a certeza de que esse é um dia maravilhoso, de que esse é um dia redentivo, de que esse é um dia de vitória. Foi criado para ser vitória e nós precisamos nos posicionar como vitoriosos, porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Essa é o que a palavra diz para a gente. Nós precisamos ter essa clareza, independente do dia que seja. Hoje não é um dia fácil para o povo judeu. Provavelmente hoje eles estão realmente em alerta máximo, porque os ataques que podem acontecer no dia 9 de Ave são ataques que eles ficam muito temerosos de serem algo que Deus permita que eles possam sofrer um revés muito grande. Então eles ficam realmente muito mais alertas no dia 9 de Ave, porque historicamente foi o dia que sempre aconteceu derrotas para o povo judeu. Então, eles precisam realmente ter essa certeza de que hoje é um dia redentivo. Então, ainda continuando nessa visão redentora, a gente precisa entender que nós partimos de uma etapa de lamento lá atrás, foi um lamento, foi um choro, até a consolação. Existe uma etapa disso. Se a gente for ler também o capítulo, eu não vou abrir para ler, porque é o capítulo inteiro também que fala sobre Jesus. Em Isaías, capítulo 61, eles falam sobre o servo do Senhor, que veio para quê? Para consolar os que choram em Sião e dar-lhes uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto. Então, nesse texto, que eu acho que está lá no 61:3, mais ou menos, que ele fala assim: Te darei uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, de choro, né? Algumas traduções. Então, isso é a profecia de Isaías para a vinda de Jesus, porque Jesus não tinha nascido ainda.
Então, ele profetiza uma redenção, ele profetiza um novo tempo, ele profetiza que haverá um redentor que virá. Então, ele vai transformar o choro em alegria, ele vai transformar a cinza em, em óleo de alegria, né? Em coroa, no caso. Ele vai transformar as cinzas em coroa. Então, isso é o que a profecia declara sobre a vinda de Jesus. Que esse servo que ele fala na Bíblia, né, nesse texto, é o próprio Jesus. Jesus, ele entra na dor do dia 9 de Ave, mas também ele trouxe a resposta de Deus para essa dor, entendeu? Ele vem na dor de 9 de Ave, mas ele transforma 9 de Ave em uma redenção, ele transforma, ele traz uma solução para o dia 9 de Ave. Jesus, ele é a redenção de todos os sofrimentos de 9 de Ave. Ele veio para transformar todo choro em alegria. Isso é algo incrível que nós precisamos, né, entender sobre Jesus. Jesus realmente está totalmente ligado ao dia 9 de Ave. Jesus está totalmente ligado ao dia de redenção total. Ele realmente está totalmente ligado a ter um envolvimento de realmente de ser o redentor de tudo, trazendo toda a tristeza para a alegria. Nós temos que entender que houve relativamente um luto da perda do templo do povo judeu lá, principalmente depois de Cristo, né? Lá em 70 depois de Cristo. Então esse luto do templo, ele aponta para uma necessidade total do povo de reconciliação com Deus. E essa destruição do templo aponta para o quê? Para o pecado que nos afastou, mas também para o Cordeiro que se aproxima, que nos aproxima. Então, nós vamos entender que eu não vou dizer que há um dualismo, mas há uma ideia de que sim, o templo foi perdido para o povo judeu, porque eles não se reconciliaram com Deus e com o povo, mas sim, existe um Cordeiro que nos aproxima, que é Jesus. Então, e por meio de Jesus, a gente entende que todos nós fomos unidos, porque nós, dentro do conceito judaico, nós somos chamados de gentios. Então, por nós termos sido os gentios que estávamos fora, né, nós não nós aqui ninguém aqui é judeu de nascença. Então, pelo fato de você não ser judeu de nascença, você é considerado gentio. Mas quando Jesus veio, ele une os judeus e os gentios. E o reino de Deus começa a se manifestar, para que realmente possa ser um reino do todo. Ele não é um reino com armas, ele não é um reino com guerras, mas é com corações transformados. Então a gente entende que Jesus veio para poder fazer essa fusão entre judeus e nós que éramos considerados gentios. Então a gente precisa ter essa visão aberta sobre o que Deus realmente quer fazer para nós, entendeu? Então nós precisamos ter essa clareza e de fato nos posicionarmos com muita alegria, com uma visão de redenção total, com uma visão de olhos no positivo, porque sim, neste dia é um dia de você glorificar e deixar que seja manifesto a glória do Senhor. Então, para a gente poder entender um pouco mais do que sai, da onde sai para onde vai, o chamado de 9 de ave, ele parte das cinzas até a glória. Então, a gente precisa entender que o chamado de 9 de ave para os dias de hoje, ele parte das cinzas até a glória. Porque hoje, nós, como cristãos, nós não podemos negar a dor do 9 de ave. Nós não podemos negar a dor. Ela existiu. E ela realmente ela machucou o povo judeu de uma certa forma muito forte. Porém, a gente precisa profetizar a esperança. Nós precisamos ser aqueles que profetizam. Quando eu falo de profetizar, é olhar para o futuro positivo e promissor, como sempre eu tenho dito. A gente não pode deixar de olhar para frente com olhos de esperança, com olhos positivos, com olhos de ser muito promissor. A gente precisa profetizar a esperança, profetizar a vitória, profetizar que realmente nós teremos as conquistas que a gente quer. Então, se a gente for ler Zacarias, por exemplo, Zacarias 8:19 diz assim, ó:
Assim diz o Senhor: jejuastes para mim no quinto e no sétimo mês durante esses 70 anos. Assim se converterão esses jejuns em festas de alegria e regozijo. A gente precisa ter a certeza, a dor vai ser transformada em alegria e em festa. Você pode ter que lutar com jejum e com oração durante 70 anos, como o povo lutou, mas vai se transformar em alegria e em festa. Vai se transformar em regozijo, em vitória. Não é um dia de derrota. Só para a gente poder finalizar, hoje não é um dia de derrota. Nós precisamos ter clareza sobre isso. Nós não estamos num dia de derrota, mas nós estamos num dia de esperança. Dia 9 de Ave, é como eu já disse para vocês aqui, ela lembra de nós uma consequência da incredulidade do povo. Então, esse mês, a Flávia já falou aqui no primeiro dia, né, que a gente precisa realmente estar atento à incredulidade. Este mês você vai ser confrontado em coisas que você realmente não gosta, vamos dizer assim. Então haverão confrontos em situações que realmente te tiram a paz, ou que te tiravam, para que você possa ser aprovado. Então, foi nessa semana mesmo, né? Eu não lembro exatamente onde eu estava, mas eu falei para a Flávia, né? Foi no trânsito, né? O cara passou por mim acelerando, a gente estava indo, eu estava procurando um lugar para parar, então eu estava indo devagar na rua, né? E o cara passou por mim cantando pneu, acelerando, meio bravo assim, porque eu estava devagar na rua, né? Aí eu falei, bom, o cara tá com mais pressa do que nós, né? Então deixa ele ir embora. Mas passou 2 quadras, ele fez a mesma coisa. Ele estava devagarzinho procurando um lugar para estacionar e trancando a rua igual. Falei, bom, ele que seja abençoado. Se fosse em outras épocas, eu ia parar e ia xingar ele em tudo, entendeu? Por quê? Porque o cara não tem direito de achar que ele pode fazer de um jeito, sendo que ele faz da mesma forma. Então, é o senso de justiça. Então, o que eu percebo é que neste mês você vai encontrar situações que antigamente você se irava, antigamente você se isolava, antigamente você tinha dificuldades para poder enfrentar. Deus vai trazer novamente durante esse mês para você poder ser aprovado. Então, esse é o ponto. Nós precisamos ter essa clareza que neste mês de ave, no mês de ave como um todo, isso vai acontecer muitas vezes. Eu não estou dizendo para vocês que vocês vão cair, que vocês vão pecar, não é isso. Mas o que vai acontecer é que vocês vão ser testados na sua fé. Vocês vão ser provados no seu senso de justiça. Vocês vão ser provados na tua incredulidade. Todas essas provas acontecerão no mês de Ave. Porque é o mês para isso. É um mês onde a gente vai ter que ser provado. Por quê? Porque a gente está em busca de uma redenção, de uma vitória. É um mês de esperança. Então a gente precisa olhar para isso e saber que, poxa, uau, que bênção, eu venci, eu passei, eu fui aprovado. Então, coloque isso na sua mente, você será aprovado no final desse mês. Esse mês é um mês de aprovação. Porque o próximo mês, se não me falha a memória, Flávia me corrige se eu estiver errado. O próximo mês é um mês que o rei estará no campo. Se não me falha a memória, o próximo mês é o mês que o rei estará no campo. Então, quando o rei está no campo, é o mês onde ele vai até você. É um mês onde você será realmente acessado. Você terá a oportunidade de chegar até o Senhor. Então, a gente precisa entender isso com muita maestria. Esse mês é um mês da redenção. Então, ou seja, esse mês ele também aponta para quê? Para a fidelidade de Deus. Porque Deus nunca abandonou o seu povo. Ele sempre tem um plano, ele sempre tem um propósito. E o que a gente pode ter certeza é que a vitória, nossa vitória, já está assegurada. Por quem? Por Jesus. Através de Jesus, nós temos uma vitória que está assegurada para nós. Então, olha para esse dia não como um dia de luto, não como um dia de fracasso, não como um dia de derrota, mas como um dia de um chamado para a sua fé, para o seu arrependimento e para a sua esperança, a esperança viva. Porque do mesmo lugar onde o templo caiu, o reino de Deus vai ser plenamente revelado. Nós precisamos ter essa certeza que de onde Deus
Onde houve uma queda, Deus vai se revelar. Então a gente precisa ter essa clareza sobre tudo que Deus tem para nós neste mês. Saiba, Deus ele vai te provar. Isso é fato. Mas neste mês você sairá deste mês com a vitória. Isso é o que Deus pretende para você. Então eu quero que você olhe para o dia 9 de Ave como sendo um dia de real redenção, um dia de real condição de você mudar a tua história, de você mudar a sentença que está sobre você. 9 de Ave é uma oportunidade de Deus para que você possa realmente transformar o choro em alegria, as cinzas em coroa. Entende? Então, mas está com você, é o seu poder, você tem essa condição de transformar, de virar a chave, de ao invés de estar falando de choro, você falar de alegria. Ao invés de você estar achando que você vai ser, né, vencido, derrotado, você falar de vitória. Então, essa é a oportunidade neste dia para você poder realmente virar a chave em todos os sentidos em relação ao que Deus tem para você neste mês. É um mês difícil? Sim, é um mês difícil. É um mês de confronto? Sim, é um mês de confronto. É um mês de muita luta? Sim, é um mês de muita luta, mas também é um mês de vitória, mas também é um mês de redenção, mas também é um mês de prosperidade, mas também é um mês de futuro positivo e promissor. Então a gente precisa olhar para esse ponto, porque todas as vezes que nós sabemos quem é e onde está o nosso inimigo, a gente tende a ser mais assertivo para poder, para não ser atacado por ele, correto? Se você sabe que você está indo para uma trilha, você sabe que naquela trilha tem um animal que pode te ferir, você vai fazer o quê? Você já sabe que tem um animal que pode te ferir, você não entra nela, não é? Você escolhe outro caminho, entendeu? Você vai para outro canto, vamos passar por aqui para outro lugar, né? Então você vai para outro lugar para você não correr o risco de ser pego por um urso, por uma cobra, por um leão, por qualquer coisa desse sentido. Você sai fora daquele caminho. Então, esse é o objetivo desse mês, de você saber o que você está enfrentando, saber o que é, porque por isso que a gente fala muito sobre, né, os ensinos do mês, para que a gente possa saber quem são os inimigos que a gente precisa derrotar, quais são eles, por nome, e para que a gente possa se posicionar de uma maneira assertiva. Então, eu quero dizer para você, com isso eu finalizo aqui essa parte do estudo, dizendo para vocês o seguinte: Deus está preparado para que nós possamos realmente, a cada momento, sermos usados por Deus, mas ao mesmo tempo sermos realmente, termos a mentalidade nossa mudada. O que levou o povo a ter uma visão ruim, até essa sentença de morte, foi a mente realmente pequena, a mente de fracassados, a mente realmente de incredulidade mesmo, mas eles achavam que eles não eram capazes, eles achavam que eles não podiam. Então, esse é o tempo de você realmente colocar na sua mente uma mentalidade de deserto. A mentalidade de deserto é aquela que faz com que você fale, do jeito que eu estou aqui, eu vou só para melhor, não tem como ser pior. Então, ou seja, você sai de uma mentalidade de fracasso para uma mentalidade de vitória. E essa mudança de mentalidade, ela não depende de Deus, esse que é o ponto. Ela depende só de mim, de você, de cada um, individual. Se uma vez eu falo, não, não vai dar certo, óbvio que não vai dar certo. Se você falar, e isso os grandes pensadores falam isso, né? Se você disser com todas as suas forças que não dará certo, você está certo. Mas se você disser com todas as suas forças que vai dar certo, você também está certo. Então, muito aqui é mudança de mentalidade. Então, o que Deus esperava do povo lá no deserto era que eles tivessem uma mentalidade para que você pudesse ser realmente vitorioso. Então, hoje você tem uma oportunidade de mudar a sua mentalidade para que 9 de ave e o mês de ave seja um mês de vitória para a sua vida. Então, comporte-se como um vitorioso, comporte-se como aquele que vence e que adentra para a terra prometida no dia que Deus escolheu para você. Não procrastine, não deixe passar a oportunidade, não seja incrédulo, vá
para onde Deus está te levando. Eu quero te dar uma oportunidade para que você possa, através dessa palavra, selar ela, para que você possa entender que a mudança de mentalidade sua, ela depende de um ato profético. Então, como um ato profético, eu quero que você, neste momento, a Karina vai colocar aqui o Pix da Companhia de Daniel, para que você possa fazer uma oferta de selo de mudança de mentalidade, de acreditar que 9 de ave é um dia de bênção para a sua vida, um dia de vitória para você, e não mais um dia de fracasso, não mais um dia de derrota. Cele essa palavra com essa certeza e fale com a sua oferta. Dessa vez você precisa falar com a oferta. Normalmente é muito interessante que eu aprendi isso há alguns anos atrás, que você não pode simplesmente ofertar sem propósito. Você tem que falar com a sua oferta em muitos momentos. Então, neste momento, eu quero que você fale com a sua oferta. A hora que você fizer o Pix, você vai falar assim: Pai, esta oferta é para que a minha mentalidade seja a mentalidade de Josué e Caleb, de vencedores, de guerreiros, que acreditam no seu chamado, que acreditam nas tuas promessas e que não são incrédulos. Então, fale com a oferta, que essa oferta seja para você ter uma mentalidade de vitória, uma mentalidade de conquista e não uma mentalidade de fracasso. Que a sua mentalidade possa mudar, porque tudo o que tem nesse tempo, ele tem, dependendo do que você pensar, é o que Deus vai fazer para a sua vida. Você precisa colocar na mão do Senhor a oportunidade de ser abençoado. Só que isso só pode acontecer se você realmente acreditar, se você colocar a sua mente para isso. Então, eu vou te dar um tempo, Flávia, você coloca uma música aqui enquanto isso, para que vocês possam fazer a sua oferta e fale com ela. Amém? Feche seus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos aqui, ó Pai amado, uma semana de vitórias. Que este mês, ó Pai amado, seja marcado por conquistas, por vitórias, ó Pai amado, e que em nome de Jesus eles possam realmente acreditar na redenção deste dia. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam ser, ó Pai amado, impactados pelo Senhor, ó Pai amado, neste dia, para que sejam, ó Pai amado, transformados na sua mente, de sair de um pensamento de fracasso para um pensamento de vitória e de conquistas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre os teus filhos um mês, ó Pai amado, de conquistas e de vitórias, que eles possam ser, ó Pai amado, abençoados, agraciados, e que em nome de Jesus, ó Pai amado, cada semente colocada aqui neste tempo, Pai amado, seja, Pai amado, revertida para eles a 30, 60, 100 por um e ainda a 800 por um, ó Pai amado. Que em nome de Jesus eles possam ver, sentir tudo aquilo que vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu declaro sobre eles abundância, vitória, conquista, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Flávia, tem algum recado? Shalom, queridos, shalom. Graças a Deus, glórias a Deus por esse dia. Depois vocês me deem parabéns novamente, tá bom? Falei pro João, falei, exatamente, há 45 anos atrás, nesse dia, dentro do calendário judeu, daí era o meu nascimento, de fato, né, gente? Lembra disso? Amém? Então depois vocês me dão parabéns de novo, tá? Queridos, brincadeiras à parte, alguns recadinhos importantes que eu quero relembrar aí com vocês. Nessa sexta-feira a gente tem o Kids, tá bom? Então, pedir para que vocês possam se organizar aí com as crianças, tem sido uma bênção, amém? E eu creio aí que nessa próxima sexta-feira, Mirella tem coisas aí importantes para poder trabalhar com os kids, então se organizem aí, papais, mamães, para que vocês possam preparar aí o momento para as crianças poderem estar juntos, tá bom? Outra coisa que eu quero relembrar vocês, amados, o tempo passa, né? O tempo voa, né? E nós estamos chegando na nossa conferência. Eu quero dizer para vocês que antes do que a gente imagina, nós estaremos reunidos em novembro para a nossa conferência.
Então, eu quero pedir para vocês que quem ainda não se inscreveu, que faça. A gente precisa agora realmente começar. Vocês vão ver que eu vou começar a falar com mais frequência aqui nos nossos cultos e a Karina vai começar a entrar em contato com vocês. Por quê? Nós precisamos das confirmações efetivas de vocês, queridos, porque dependendo, nós vamos precisar pedir mais quartos lá para o hotel. A gente vai precisar reservar mais quartos. Em nome de Jesus, eu quero dar esse trabalho lá para o pessoal do hotel, tá bom? Então, a gente precisa que vocês confirmem isso, tá? Lembrem-se que esse é o compromisso que vocês têm conosco, especialmente os discípulos. Esse é o compromisso que vocês têm conosco, queridos, né? A nossa aliança, né? Eu avisei isso para vocês com 11 meses de antecedência, para que justamente todos pudessem se organizar, tanto em termos de data quanto financeiramente, né? Então, eu peço realmente, eu tenho certeza que se fosse qualquer outra situação, a gente sempre dá um jeito, né? Então, eu quero que vocês levem a sério esse compromisso, porque realmente é aquele compromisso que é a convocação, né, para os filhos, tá bom? Então, para os filhos, a gente não tem desculpa, né? Para os outros, é óbvio que vocês estão super convidados, né? Para quem são os nossos visitantes aqui, vocês estão super convidados. Inclusive, também quero dizer isso para os filhos, né? Vocês podem convidar outras pessoas para estarem conosco, tá bem? Porque vai ser uma imersão muito, muito, muito especial. Eu ia fazer o bannerzinho para avisar vocês e tudo mais, mas a Mirella tá lembrando aqui, gente, a Fabi tá vindo da Suíça. Entendeu? Olha, quer dizer, ai, quem é de fora a gente ainda até dá um desconto, né? Porque realmente, mas a Fabi tá vindo lá da Suíça, pense. Então não tem, ninguém daqui tem desculpa, né? Porque se a Fabi tá vindo da Suíça para cá, então, inclusive ela já fez a inscrição dela, já tá tudo certo, né? Então vai ser um momento muito especial. Eu ia fazer o bannerzinho para também divulgar para vocês, mas eu já vou divulgar aqui em primeira mão que a gente vai ter uma convidada super especial, a profeta Maria Helena, né, para os íntimos Malena, ela estará conosco nessa imersão, né? E ela não vem à toa. Vai ser um momento importante para algumas pessoas, né? Essas algumas pessoas ainda não sabem, mas vai ser um momento muito importante porque nós teremos inclusive a consagração de algumas pessoas nessa imersão. Então, queridos, por favor, se organizem. 28, 29 e 30, Dai. Vai ser aqui num hotel fazenda pertinho aqui de Campinas. Nós estaremos num regime all inclusive, né? Então, gente, só de comida, eu tava fazendo as contas, só de comida serão 8 refeições. Então, para e pensa aí, se você pagar 30, 40, 50 reais em cada refeição, só as refeições já paga quase que a estadia. Fora tudo que vai acontecer nesses 3 dias, né? A gente começa na sexta-feira à noite, sábado vai ser o dia todinho à noite também, e domingo a gente encerra no final do dia. Lembrando que a gente vai ter uma programação especial para as crianças, então as crianças estão mais do que convidadas, elas igualmente estão convocadas para esse tempo. Tá bom, amados? Então, eu não vou nem falar se organizem, porque daí é chovendo molhado, né? Eu tô falando isso já há uns 9 meses. Então, se você não se organizou, é porque você não se organizou. Então, né? Então, corre atrás, porque ainda dá tempo. Porque é final de. Dá tempo, mas tá chegando. É final de novembro. Então, dá tempo, mas não dá tanto mais tempo assim, né? Se você não se organizou, você vai pagar o preço por isso, pela falta de organização. Então, corre atrás, que com certeza o Senhor vai fazer. Amém, amados? Falei já do encontro das crianças e acredito que era isso em termos de recado. E aí eu quero orar com vocês, amados, porque hoje a intercessão, quero liberar a intercessão, né? Porque hoje a gente encerra aquele desafio que eu propus para a intercessão, para que ao longo dessas 3 semanas nós pudéssemos ter ali um acompanhamento de perto dos discípulos. Creio que muitos de vocês receberam palavras de direcionamento, de encorajamento, de alinhamento, de exortação, porque nem todas as palavras são gostosinhas,
mas muitas delas são necessárias. O meu desejo é que vocês peguem essas palavras e que essas palavras sirvam realmente, né, de sustento aí para vocês, especialmente nesse mês de Ave. Façam uma análise, entendam de Deus, né, quais são os próximos passos, para onde realmente Deus está te chamando para esse tempo. E aí, queridos, entendam uma coisa que é algo que sempre é um temor muito grande no meu coração, do coração do João, quando a gente fala algumas coisas para vocês, tá bem? Não só quando eu ou o João a gente traz uma palavra de direcionamento, mas quando vocês recebem isso também de outros profetas. Amados, a palavra por si só, ela não se move sozinha. Ela não se move sozinha. A palavra, ela é uma direção, né? A palavra é como se fosse um norte. Pense assim, é o GPS. Não adianta você calcular a rota ali no teu carro e você colocar para onde você quer ir. O GPS, ele vai calcular a rota, ele vai trazer todas as instruções para você. Mas se você não ligar o seu carro, se você não colocar combustível e você sair da tua garagem, você não vai chegar no destino final de maneira mágica ou automática. E a gente precisa desmistificar isso porque na nossa vida espiritual acontece exatamente da mesma forma. Deus não vai tirar você de um lugar e magicamente te levar para outro. Conquistar as coisas, conquistar a terra, exige esforço, dedicação, convicção. Exige, gente, a gente sair da zona de conforto. E às vezes eu falo isso porque eu percebo muitos de vocês aqui dentro da companhia de Daniel. Tem muitos que já estão colhendo a bênção. Por quê? Porque se movimentaram. Porque decidiram acreditar na palavra, decidiram acreditar na promessa. Outros amados ainda estão patinando. Por quê? Porque ainda estão esperando o próximo sinal, estão esperando a próxima confirmação, estão esperando o próximo ok do Senhor, mas vai chegar uma hora que Deus se cala. Chega uma hora que Deus se cala. Especialmente quando Deus já te deu todas as direções que você precisa para você se mover. Então, queridos, eu quero, nesse tempo, relembrar vocês de todas as palavras que cada um aqui recebeu nessas 3 semanas. Organize essas palavras, pegue um papel, tire a sua tarde hoje para você fazer isso. Pega um papel, organize todas as palavras que você recebeu. E aí, seja você profeta da sua própria vida e pergunte para Deus, Senhor, o que eu preciso fazer agora? E como a Carol colocou aqui, se comprometa. Mas se comprometa, queridos, e faça. E faça o que precisa ser feito. Eu comentei com o João, né? Em breve vocês vão saber de algumas coisas aí, algumas movimentações. E o que eu falei para o João, que o que vem me assustando muito é como nós, cristãos, somos procrastinadores, para não usar outra palavra. Temos perdido bênçãos, temos perdido espaço por procrastinarmos muitas coisas. Muitas coisas. A política, queridos, é uma delas. Estava falando com o João, a gente estava falando, né, sobre toda essa luta, essa reconquista. Amados, eu sou da década de 80 e eu lembro do Diretas Já. Claro que eu devia ser, né, muito criança, mas eu lembro. Então, vocês precisam entender que todo movimento está sendo feito pela esquerda não é uma coisa que foi feita há 2, 3 anos, há 2, 3 mandatos. Se eu tenho 45 anos, eu posso dizer para vocês que é um movimento de pelo menos 5 décadas. 5 décadas. Eles se moveram e não abriram espaço, não abriram mão. Por isso que conquistaram o que conquistaram. Então você precisa se fazer essa pergunta, fazer essa análise do que você tem deixado de conquistar na sua vida, simplesmente porque você não tem feito aquilo que Deus já falou que você precisava fazer. Amém? Vamos orar então? Eu quero pedir para que cada um, né, que recebeu esta bênção, que recebeu as palavras, que nesse momento também, enquanto eu estiver orando, que você possa também abençoar a vida de todos os intercessores, porque eu sei que foi muito desafiador para eles. Mas eles se comprometeram com cada um de vocês, se comprometeram com Deus. E dentro disso, eu quero especialmente dizer para os intercessores que a semente que vocês lançaram
na vida de cada uma das pessoas, na vida de cada discípulo, cada palavra que você enviou, cada versículo que você enviou, cada oi que você mandou, olha, por mais simples que possa ter parecido, mas olha, hoje eu estou orando por você, hoje é minha responsabilidade orar por você, eu tenho certeza que isso moveu o coração das pessoas. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo. Obrigada, Deus, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós temos feito no mundo espiritual gera uma semente e que essa semente gera uma colheita. Se por um lado, Pai, nós te agradecemos pelas sementes, ó Deus, de esperança, de direcionamento, de avivamento que foram lançadas e têm sido lançadas nas nossas vidas e através das nossas vidas, te pedimos, ó Deus, misericórdia por aquilo que temos falado, mas não temos feito, por aquilo que temos intencionado, mas não temos tido atitude. Pai, que o Senhor faça de nós como verdadeiros Davis, que mesmo olhando para diante do gigante, entendeu que ele precisava se posicionar diante daquele gigante. E ali ele agiu, Pai, com o que ele tinha nas mãos. Ele não se preocupou em buscar recursos com outras pessoas, ele não se preocupou em voltar para fazer alguns movimentos antes, pelo contrário, ele simplesmente agiu com aquilo que o Senhor já tinha colocado nas mãos dele. E que, de acordo com aquilo que o Senhor ministrou nas nossas vidas, através da vida da Carol, Pai, que nós possamos nos comprometer com aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos, Pai. Que não tenha mais uma vírgula, que não tenha mais 3 pontos, que não tenha mais um espaço para que a gente possa fazer o que precisa ser feito. Que simplesmente façamos, Pai. E a partir do momento onde nós nos movermos em direção àquilo que o Senhor já nos direcionou, dessa forma, Pai, entenderemos quais são os próximos passos e os próximos e os próximos, até chegarmos, ó Deus querido, na conquista da terra prometida. Pai, eu quero especialmente abençoar cada intercessor. Sim, cada intercessor que se rendeu ao teu chamado, que entregou parte da sua vida pela vida de cada um dos discípulos da companhia de Daniel. Obrigada por esse movimento de amor, de acolhimento, de direcionamento e de revelação, Pai, e que possamos seguir, ó Deus querido, nesse direcionamento, Pai, que para cada um aqui não seja necessária uma palavra de fora, mas que essa palavra possa brotar dentro de nós, a partir do relacionamento e da intimidade que temos contigo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas ao longo de toda essa semana. É o que eu te peço, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Amém. Algum intercessor quer entregar alguma palavra, quer trazer algum direcionamento? Eu, Pode falar, Miriam. Fernando, quando eu olhei aqui para você, veio muito claro uma palavra, né? Posicionamento. Chegou o tempo de você se posicionar em Deus e assumir esse compromisso, né? Deus já vem falado com você no seu coração e é como se você ainda tivesse um receio, mas Deus diz assim: sim, vem, vem, meu filho, do jeito que você tá, porque eu estou de braços abertos para te receber e poder restaurar, né? Deus quer restaurar toda a sua vida, os sonhos que foram mortos, perdidos, né? Por muito tempo você andou desacreditado e Deus diz: eu estou aqui para restaurar tudo isso, né? Não é um ponto final, foi apenas uma vírgula e eu quero continuar essa história. Amém? E também Thalita, quem é que está junto aí com você, Thalita? Eu estou vendo você, sua mãe? É sua mãe? Ah, desde que eu olhei a sua mãezinha aí, me veio assim, eu vi literalmente Deus trocando as vestes da sua mãe, né? É como se viesse uma cura física, uma cura nas emoções, na vida dela, e ela sendo preenchida por esse amor de Deus. A senhora está sendo preenchida por esse amor, esse cuidado de Deus, né? Você não está sozinha, né, nesse tempo, mas Deus está ao seu lado, assim, segurando a sua mão e falando: eu estou com a senhora, não se sinta só, né? Porque essa luta não é para a morte, essa luta é para a vida. Amém?
Acho que é isso, Flávia. Amém. Amém, amados. Então, que o Senhor os abençoe, que o Senhor realmente possa surpreendê-los ao longo dessa semana. E mantenham-se firmes, como o João falou. Gente, é só uma etapa. É só uma estação. Só uma estação. E nada do que nós estamos vivendo é para a morte, viu, Sarina? Nada. Nada o que um dia depois do outro não gere em nós um espírito forte, inabalável, uma fé inabalável. Construir uma fé inabalável, queridos, vai exigir esforço e dedicação. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Eu precisava que o Juliano, o Panza e a Carol ficassem aqui um pouquinho, que eu quero falar com os dois, por favor. Deus abençoe, amados. Shalom, shalom.